Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live sobre o que é autoria. Hoje, nessa aula, a gente vai discutir o conceito de autoria e aí a gente vai ter alguns exemplos do que é e o que não é autoria na redação. Lembrando aqui que estamos falando de diferentes gêneros textuais. A gente vai falar principalmente da redação argumentativa, que é a mais pedida nos vestibulares e no Enem, e depois a gente vai falar um pouquinho de como essa autoria é construída em outros gêneros textuais. Vocês vão encontrar pela frente vestibulares que vão pedir gêneros textuais narrativos, gêneros textuais injuntivos, híbridos, né, textos híbridos, mas principalmente vocês vão encontrar a autoria com um peso muito grande na redação de vocês. E aí vocês vão poder decidir como vocês vão manifestar essa autoria. Então, muita gente imagina que quando a gente fala de autoria, a gente está falando de um grau de dominação do texto, que é um grau de dominação de um escritor, de um literato. Mas não só autores de textos literários, de textos científicos ou de textos ensaísticos são autores. O filósofo Michel Foucault definia lá em 1969 o autor como esse momento forte do indivíduo, ou seja, fez-se necessário ao longo do processo histórico existir um indivíduo cuja culpa recaía a autoria de um texto e, consequentemente, essas marcas da identidade dentro do texto. Quando o autor escreve, ele coloca no texto as suas impressões, a sua voz, e ele dá oportunidade para que os leitores conversem com ele, discordando, estando de acordo, tirando dali novas ideias. Então, para Foucault, a escrita é uma questão de vida ou morte, porque é na escrita que a gente busca, por exemplo, a imortalidade. Mas esses discursos que estão ali no texto, para o Foucault, eles também fundam essa ideia de autoria. Então, o Foucault, em certa medida, está defendendo uma morte simbólica do autor ao propor que o autor não seja único e soberano na difusão do discurso. Então, ele está propondo também tirar o peso do autor como indivíduo e colocar o peso na função autor. Por quê? Porque ele está entendendo que o discurso também é uma forma de ação, é uma forma de produzir sentidos. Então, o discurso, quando ele tem uma regra, uma norma que você tem que seguir, ele também é uma forma de moldar o jeito que a gente entende o mundo. Quero fazer um parênteses com vocês para falar um pouco sobre como essa função autor na redação do Enem é complicada. Nós temos aí uma redação com uma estrutura rígida. Como a gente deixa as nossas marcas de autoria numa redação em que quase não se vê, por exemplo, questionamentos, perguntas, dúvidas, né? A redação do Enem, ela tem que ser muito certeira, ela tem que ser muito no ponto, né? Ela tem que ir direto ao ponto. E aí fica complicado a gente trabalhar a autoria numa redação assim, porque a gente já tem também modelos aí, coringas, lista de conectivos, né? Formas de escrever um parágrafo. Isso acaba deixando a gente um pouco menos autor e um pouco mais memorizador. Mas o que é o interessante na função autor que o Foucault coloca? É a possibilidade de transgressão, a possibilidade de criar ações. E como produtores de texto, é importante que vocês tenham na cabeça de vocês que o texto de vocês, ele é de vocês. Ele é uma produção de vocês. Ele está conversando com o mundo. Agora, deixando de lado um pouco essa questão da teoria do autor, vamos falar um pouquinho do que não é autoria, né? A autoria, ela não necessariamente é inventar, criar algo novo, né? A gente viu que a autoria dialoga com o mundo. E quem somos nós para achar que estamos fora do mundo e tentar inventar a roda, né? A roda já foi inventada. A gente pode inventar outros tipos de roda, né? Mas nunca uma roda nova. Nada de diferente, nada de fora do padrão. Isso é ruim, mas a gente tem uma estrutura, principalmente no Enem, muito fixa.
Então, a gente precisa seguir essa estrutura se o nosso objetivo for acessar o ensino superior por meio dessa prova. Então, vamos separar bem as coisas aí. Agora, a gente pode voltar um pouco para a questão da autoria. O que é autoria quando falamos de produção de texto? A autoria não é inventar algo fora do padrão, algo super, hiper criativo, algo que ninguém nunca pensou antes. A autoria não é nada disso. No nosso contexto aqui, de pessoas que escrevem redação para vestibular, a autoria se trata de mostrar que seu texto tem identidade, que ele foi pensado por alguém que sabe o que está dizendo, domina o assunto. Ou seja, um texto com autoria é um texto que o corretor vai bater o olho e vai pensar assim: ele pensou criticamente, ela pensou criticamente, tomou uma posição, articulou as ideias, né, com base em argumentos, e não simplesmente copiou uma fórmula pronta, né, uma estrutura pronta, palavras prontas, né, repertório coringa, e repetiu, por exemplo, o senso comum. Então vamos falar um pouquinho aqui e vamos nos aproximar um pouco mais de um autor chamado Círio Pocente. Ele vai analisar os indícios de autoria em textos escolares, como esses indícios, essas marcas se manifestam. E aí ele vai falar que quando o texto tem indício de autoria, fica claro que o estudante deixou ali rastros, pistas, né, que a gente pudesse identificar quem é o autor desse texto. E isso ele fez como, né? O estudante fez como para deixar essas pistas? Escolheu palavras, repertório, a forma como ele argumentou, as estruturas que são a base, né, da redação. Então, tudo isso vai comunicar, vai construir, arquitetar uma identidade. A autoria, ela não é só sobre escrever bonito, porque escrever bonito qualquer pessoa pode fazer, né? É só ir abrir o dicionário, pegar palavras bonitas ali, mas e a construção do sentido? Não adianta escrever bonito e o seu texto ser truncado, né? Usar conjunções bonitas, usar palavras bonitas, usar advérbios bonitos e o seu texto ser truncado. Então, a autoria é escrever de forma pensada, de forma estratégica, de forma inteligente, argumentativa, apresentando ali uma visão própria. E isso não quer dizer que você precisa inventar uma ideia super diferente, não. É só você ter clareza na sua opinião e sustentar a sua opinião com bons argumentos. Aí voltamos para aquela discussão, mas como é que eu faço isso no Enem? Como é que eu faço isso numa prova com uma estrutura tão fechada? E essa é uma ótima pergunta, né? Essa é uma grande discussão. Porque a resposta para essa pergunta é possível. É possível, dentro dessa estrutura rígida, deixar suas marcas, suas pegadas. E uma lição que a gente teve aí da banca do Enem no ano passado é que o Enem não quer texto decorado, né? Ele não quer repertório coringa, ele não quer estrutura repetida. Se você for usar um repertório coringa que você saiba articular bem com seus argumentos, né? Não simplesmente usar por usar. E tudo isso, né, contribui para marcar a sua autoria, né? A seleção, a organização, a escolha vocabular, tudo isso é uma pecinha ali no quebra-cabeça da autoria. Vou te dar um exemplo de uma construção de autoria bem evidente, tá? Vamos supor que eu tenho 2 alunos e os dois vão fazer uma redação sobre o uso das redes sociais na adolescência. Esse é o tema. Um deles vai escrever que as redes sociais, elas são ora boas, ora ruins. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Que a solução é a escola orientar, né? E os pais em casa estarem atentos, acompanhando aí esse uso. Faz sentido? Faz, né? Faz sentido. Mas esse ainda é um texto genérico. Oscilar entre duas opiniões é não marcar uma tese, por exemplo, né? Você não tem tese. Se a sua tese é ora sim, ora não, não existe tese, né? E outra coisa, o argumento fica sem repertório, fica sem embasamento. E a solução também é genérica, né? A escola tem que orientar? Como? Né? O que a escola tem que fazer? Quais vão ser as ações que a escola vai tomar? E os pais? Né? Aí tem um outro aluno
O outro aluno, ele vai iniciar citando uma entrevista de um psicólogo, né, ou seja, uma autoridade no assunto, que vai dizer que existem aí 2 pontos, né? O primeiro é a dopamina digital e o segundo é a comparação constante nas redes. Então a gente sabe que a dopamina, né? E aí isso também é um repertório científico. A dopamina, ela é nosso senso de recompensa. Os vídeos que você assiste no TikTok, que você vai passando um atrás do outro, eles estão te gerando um prazer, eles estão te gerando uma dopamina. E é por isso que é tão viciante. É por isso que tela é tão viciante. E a comparação, né? Você sempre está de olho no que você não tem, né? Como você gostaria de ser, como você gostaria de também mostrar, de expor, mas você não pode, por exemplo, né? Então, nós temos aí 2 consequências da exposição ruim de tela, do uso ruim de rede social. Essa é a tese. E esses são os argumentos que ele vai trazer. E esse é o repertório do psicólogo. E aí ele vai estruturar um argumento de como tudo isso afeta a saúde mental desses adolescentes. Daí, quando ele chegar lá na conclusão, ele vai propor, por exemplo, que alguns órgãos governamentais, né, que as unidades escolares, elas tenham uma campanha pública voltada para a educação digital ou voltada para o detox, voltada para o autocontrole, para a autogestão do uso dessas redes. Você viu a diferença? Eu nem citei as palavras aqui, mas só de ser detalhado, ser específico e ter repertório, dá para perceber sim a diferença entre um texto que tem e um texto que não tem autoria. E não porque esse segundo texto inventou alguma coisa, mas porque ele assumiu um ponto de vista. Em primeiro lugar, né, ele teve uma tese, ele selecionou repertórios específicos e ele organizou seus argumentos com lógica e intenção. Então, quando a gente fala de autoria, é isso que a gente quer dizer: tomar decisões que vão desde a escolha das palavras até a maneira como você articula os parágrafos, os conectivos. A intenção que você coloca, por exemplo, num conectivo explicativo, num conectivo adversativo, né? Tudo ali, num conectivo conclusivo, tudo concorre para a autoria aparecer. E aí a gente chega numa discussão que é a seguinte: a autoria, ela não é ensinada. O professor, ele dá oportunidade, né? Ele abre um espaço e ele cria estratégias e atividades para que a autoria se manifeste. Mas a autoria, ela vem da sua prática, do seu posicionamento como um sujeito que vai construir um discurso. Isso significa que ela está ligada intimamente à sua capacidade crítica. Um sujeito que ele não vê o mundo de forma crítica dificilmente vai conseguir ter uma autoria manifesta, evidente, né? É muito mais fácil que, a partir da exposição à crítica, ele consiga começar a manifestar do que se nunca ele tivesse sido exposto. Porque pensemos assim: como é que um sujeito que não vê questões, né, pontos, problemas, seja no que for, nas relações, na sociedade, né? Se o sujeito acha tudo isso perfeito, como é que ele vai ser crítico? Se tudo para ele é perfeito, se tudo funciona, como é que ele vai ter base crítica para escrever uma redação, por exemplo? E aí, vamos falar aqui de competência 3, né, que é a competência que vai avaliar a seleção, organização e a interpretação dos argumentos. É essa competência que vai avaliar a sua autoria. Um texto que ele vai se limitar a repetir os textos da coletânea é um texto que não tem autoria. Já um texto que vai articular os textos da coletânea, né, vai parafrasear, por exemplo, não vai repetir a mesma coisa, mas vai usar um argumento da coletânea junto com um argumento próprio, um repertório próprio que ele trouxe. E aí ele vai organizar tudo isso. Ele é um texto com autoria.
Porque é um texto com uma linha de raciocínio própria. Mas, tendo dito que a autoria não se ensina, uma coisa que eu quero dizer é que a autoria se constrói. E como que se constrói a autoria? Com treino, com reflexão, com leitura, né? Você ter uma discussão crítica com seus amigos, você explorar documentários, você ver uma série sobre um tema sensível e você conseguir sistematizar isso, já vai te ajudar muito a construir sua autoria. Então não é uma coisa assim, autor é quem é. Quem não é, nunca vai ser. Não é bem assim, né? Isso é algo que se pratica. Nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos de como identificar marcas de autoria numa redação. Então, vou dar aqui algumas pistas do que a gente vai discutir na próxima aula. Primeira coisa, repertório bem conectado ao tema. Vocabulário com domínio da norma culta e clareza. Tese clara e desenvolvida com progressão argumentativa, ou seja, a tese não se exclui na introdução. Você não vai repetir a tese nos parágrafos de desenvolvimento, você vai o quê? Aprofundar essa tese. Outra coisa, proposta de intervenção condizente com o que foi discutido, retomando a tese e os argumentos e propondo uma solução que seja possível de ser executada, né, com agentes, com ações, com efeitos, com finalidade, com detalhamento, tudo isso. E, por último, um texto que não dependa da coletânea para existir. Isso é importante deixar claro para vocês. A coletânea é um apoio, não um ponto de partida, tá? Ela pode te dar dicas, ela pode te fornecer informações interessantes, mas ela não pode ser a principal fonte. Porque o ponto de partida é você, sua experiência, seus conhecimentos, seu entendimento, sua opinião. Então, para encerrar essa aula, vou propor para vocês uma coisa. Quando vocês escreverem a próxima redação de vocês, tenham em mente que vocês vão fazer uma revisão dessa redação. E a revisão vai ser a seguinte: lê o texto inteiro e se pergunta assim: esse texto, ele poderia ser escrito por qualquer pessoa? Se a resposta for sim, você precisa colocar mais autoria aí. Agora, se você vê que tem um posicionamento, traz ideias, traz repertório, isso quer dizer que a sua voz está no texto. Ou talvez ela precise ser ligeiramente melhorada. Mas já é um ótimo ponto de partida. E no fim das contas, é isso que a banca quer ver. Então, na próxima aula, a gente vai colocar tudo isso em prática, com exemplos, e vamos praticar. Então, eu vejo vocês lá e bora treinar a redação.